Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e, como eu prometi, vamos falar sobre lipoaspiração com o Dr. Glaucio Farina, que é médico cirurgião plástico. Muito boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Logo no começo do ano receber um convite assim é muito inspirador. Muito obrigado. E para nós é um prazer recebê-lo sempre. Quer, depois da nossa pauta, uma tortinha de barata? É interessante, eu achei realmente uma entrevista muito boa. Muito bem. E parabéns, viu, pela sua coragem. Olha. O doutor estava ali só acompanhando, olhando e tal. Mas é porque às vezes a gente tem um preconceito. Né? E aí não se arrisca por conta desse preconceito. E eu começo falando sobre isso porque eu acho que acontece algo semelhante com a lipoaspiração. Muita gente gosta, muita gente tem medo e preconceito pelo desconhecimento. Estou errada? É verdade. A lipoaspiração ela é muito temida. Exato. Né? Então o que a gente vê assim, as pessoas muito despreparadas e às vezes um pouquinho preocupadas com a lipoaspiração, que nada mais é do que uma outra cirurgia plástica. Tá. E tem que ser encarada e tem que ser programada dessa forma. Então, o que a gente faz? Programa-se uma lipoaspiração com uma cirurgia de baixa complexidade, porque ela não é complexa, mas uma cirurgia de médio porte. Então, a gente tem que saber direitinho o que vai fazer e as condições de saúde que tem esse paciente, né? Tá. Você não vai submeter um paciente que seja diabético e descompensado a uma lipoaspiração, então tem que saber tudo direitinho. E mais um pouquinho nesse conceito, a gente joga por terra aquele conceito de que qualquer lipoaspiração pode ser feita num consultório. E é uma mentira. Você não vai fazer uma lipoaspiração no consultório. Há um tempo atrás isso foi feito. Hoje em dia a gente encara uma lipoaspiração como uma cirurgia de médio porte e para isso ela tem que ser feita num centro cirúrgico. Ótimo, era a minha primeira pergunta. Então assim, no apartamento, no consultório, nem pensar, né, a gente doutor? não deve fazer isso, fugir dos profissionais que falam a esse respeito. Vem faz um consultório mesmo. Não. Faz uma coisa um pouquinho muito mais segura no hospital, né? Fica mais dispendioso, é verdade, mas a saúde vale isso. A segurança, né, não tem preço. Muito importante. É assim que funciona? Exatamente. Esse é o procedimento? Forma. Esse é o procedimento. A gente vai fazer a lipoaspiração. Eu mostrei mais ou menos, eu trouxe até aqui umas cânulas, então o que a gente faz? Na lipoaspiração, a gente faz uma incisão, esse paciente está sedado direitinho, esse é um corte da pele, onde a gente faz uma incisão pequenininha, de meio centímetro, 0,3, na superfície da pele, introduz a cânula, e essa cânula com um movimento de báscula, ela vai retirar as células de gordura. A lipoaspiração tem algumas variações, que são a lipoaspiração com ultrassom, a vibrolipoaspiração, que é a cânula que faz um movimento de báscula por ela só, através de um motorzinho, e a lipoaspiração com laser, que hoje a gente faz. Então, esses três modelos são modificações de uma mesma lipoaspiração. Tá. Que deixam o quê? Que deixam o quê? O cirurgião com uma facilidade maior de fazer a lipoaspiração. Porém, o resultado, mesmo dentro dessas três modalidades, é muito parecido. Tá, já que falamos de cânula, vamos mostrar? Os três são tamanhos, modelos, como é que é? Eu trouxe umas cânulas para mostrar a evolução que teve. Então, essa aqui é uma cânula de lipoaspiração, uma das primeiras. Não se usa mais essa? Essa, praticamente, a gente não usa mais. Tá. Então, você vê que a perfuração dela no lugar era uma cânula relativamente grossa, Sim. né? Porque a pressão na lipoaspiração, há um tempo atrás, era um pouquinho menor. Tá. Então, a gente, para fazer a lipoaspiração, tinha que pegar uma cânula mais grossa. E só usava uma. Hoje em dia, o que a gente faz? Usa várias. A gente utiliza uma cânula mais grossa na profundidade da pele, né? E a cânula mais superficial quando a gente está pegando a gordura mais tênue, a gordura mais superficial. Que Essa seria... não usa mais. Essa aqui praticamente a gente não utiliza Qual que mais. usa hoje? A gente usa essa, que ela é revestida com teflon, né? Então a gente faz a lipoaspiração, você vê que a perfuração na cânula é diferente, então você aspira a gordura de todos os planos. A gordura entra aqui? Entra por aqui. Por aqui você põe buraquinho? uma pressão negativa, a gordura entra por esse buraquinho e a gente vai fazendo um movimento de báscula e vai tirando toda a gordura. Tá. Com o laser, vai um laser acoplado na ponta dela, então você dispara o laser, ou com o ultrassom. Da mesma forma, vai o ultrassom acoplado e você dispara o ultrassom e queima a gordura. E esse daqui, que parece um espetinho fininho? Essa aqui é que a gente faz a lipoaspiração na camada superficial do tecido gorduroso. Então, quando a gente vai entrar um pouquinho mais superficial, você pega uma cânula mais delicada para que não tenha uma ondulação na pele. E essa daqui é enorme? É um modelo bem antigo também. Esse também não usa mais. Utilizava-se uma só desse jeito, ela é mais... enorme. Exatamente. Então, a incisão era maior e a lipoaspiração era feita dessa forma. E o que a gente fazia? Só usava essa. Então, entrava na gordura profunda, lipoaspirava
E muitas vezes, com uma cânula dessa, que é mais grossa, você tirava uma camada e a pele ficava muito irregular. Por isso que o resultado hoje é muito diferente do que era alcançado há algum tempo atrás. Sim. Hoje em dia a gente consegue, com essa modificação das cânulas e com os diferentes tipos de lipoaspiração, laser, a gente consegue ter uma retração maior da pele e um resultado muito melhor. Então a técnica evoluiu. Evoluiu, sim. Vamos aos mitos e verdades sobre lipoaspiração. É mito ou verdade que a lipoaspiração é uma forma de emagrecer sem regime ou dietas? Não, esse é um grande mito, né? Essa é uma grande mentira. A lipoaspiração ela é feita para a gente tirar a gordura que está localizada, e já falo o nome, já diz tudo. Então, gordura localizada, quando a pessoa está com o peso próximo do ideal, ou seja, o índice de massa corpórea próximo do ideal, a gente faz a lipoaspiração. E a gente orienta que a paciente deve estar próximo disso, em um índice de massa corpórea entre 25 e 30, para que seja feita uma lipoaspiração. Acima disso, eu vim aqui porque eu queria perder um pouquinho de peso. Não. Vai procurar seu nutricionista, vai procurar o seu nutrólogo, faz uma dieta, deixa localizar aquela gordura e aí sim a gente faz uma lipoaspiração com um resultado muito interessante. Perfeito. É mito ou verdade que é mais perigoso que outras cirurgias plásticas? Também é um mito. Na verdade, a lipoaspiração ela é, como eu já disse, é uma cirurgia a mais dentro do arsenal da cirurgia plástica. O resultado é muito bom quando ela é muito bem indicada. Então, se tem uma paciente muito acima do peso e com avançado da idade, que a gente faz uma lipoaspiração muito grande, normalmente começa a sobrar pele. Então, daí você não teve uma indicação precisa da cirurgia e o resultado cirúrgico é ruim, né? Então, é uma cirurgia tão perigosa como as outras, tem que ter todos os cuidados pré-operatórios de uma cirurgia de médio porte, mas o resultado é brilhante, quando bem indicado. Perfeito. É mito ou verdade que a técnica pode ser aplicada em todas as regiões com gordura localizada? O que eu posso entender é o seguinte, a técnica pode ser aplicada em todas as regiões e pode ser aplicada assim, uma vez que exista essa gordura localizada. Então, tem gordura localizada e a pessoa está com um peso aceitável e bom, então a gente programa isso. Então, esses são os locais onde a gente vê os locais da lipoaspiração. A gente faz muito, obrigado. O que a gente vê muito? A gente vê essa lipoaspiração na seguinte forma. Essa região, da região anterior da mama, perto da alcinha do sutiã. Perto da alcinha do sutiã, as meninas pedem muito que faça essa lipoaspiração. Quando eu coloco o sutiã fica sobrando um pedaço fica sobrando gordura, não fica legal, não fica interessante. É uma área ótima para ser lipoaspirada. O abdômen superior é uma área que a gente faz a lipoaspiração e tem um resultado muito bom porque existe uma retração de pele muito boa. O que é o complicado? Abdômen inferior e a parte interna das coxas. Aí já é mais delicado. Essa parte, se você lipoaspirar muito do jeito que deve, o que acontece? Eu lipoaspirei o máximo que eu podia. Não, eu vou lipoaspirar que eu vou tirar muito. Começa a sobrar muita pele. Então o resultado nunca é bom. O mesmo para o abdômen. Então a gente tem que ponderar a idade da paciente, o resultado que ela vai ter na sobra de pele e se vai ter uma retração da pele. Porque se isso não for... Esses três componentes não se casarem direitinho, vai começar a sobrar pele e faz aquele abdômen avental, fica aquela coxa com excesso de pele e fica legal. Pior a emenda que o soneto. Então, é melhor nem fazer a lipoaspiração. O mesmo acontece nos flancos e aqui... Exatamente. A parte posterior do braço também tem esse cuidado, que é aquele tchauzinho, né, que o pessoal fala. Então, quando tem aquele tchauzinho, é aquela lipoaspiração do tchauzinho. Tome cuidado com essa lipoaspiração. Lipoaspire o suficiente, mas não muito, porque senão você começa a ter aquela barbela, aquela sobra de pele enorme que fica no braço. Que não é legal. Mesma coisa do abdômen. E nos flancos, a lipoaspiração é ótima, porque a pele é muito grossa, então fazendo uma lipoaspiração, a retração existe e é uma retração muito boa e fica muito boa porque a pele retrai
e você não tem um excesso de pele no futuro. Continuando então com mitos e verdades sobre lipoaspiração. É mito ou verdade que perde-se a sensibilidade na área em que a intervenção foi realizada? Não, isso infelizmente é um mito, não é realidade. O que acontece? Algumas vezes, pós a lipoaspiração, o que a gente tem? A gente tem uma perda de sensibilidade, mas isso é bem transitório. Vamos colocar que depois de 5 dias, 15 dias, no máximo um mês, essa sensibilidade já voltou totalmente na lipoaspiração. Porque em cirurgia é comum, eu lembro da cesárea da minha filha, é comum ficar com a região, às vezes, sem sensibilidade por um tempo, né? Sim. Mas principalmente quando você tem uma incisão na área. Então assim, a dermolipectomia, que é a cirurgia do abdômen, quando você faz uma incisão, você faz uma incisão nas fibras nervosas. Então para que ela se faça uma reintegração da fibra nervosa demora, às vezes até um ano e tal. Na lipoaspiração, como as incisões são muito pequenininhas, a gente não tem trauma na fibra nervosa. Então a recuperação da sensibilidade é quase que imediata. Perfeito. É mito ou verdade que é possível retirar qualquer quantidade de gordura do corpo? Também é um mito. Isso isso era feito há um tempo atrás por alguns cirurgiões, né? Que a gente programava uma lipoaspiração enorme, fazia uma retirada grande de gordura do corpo. Aí sim, era uma cirurgia que a gente programava fazer um certo emagrecimento de uma forma errônea. E a gente fazia até uma reserva de sangue para essa paciente, para que era tanta a lipoaspiração que era realizada, que a gente repunha o sangue. Olha só. Então assim, você chegava um paciente ficar em estado de choque, para depois repor o sangue. Muitas dessas pacientes acabavam indo para uma UTI e tal. Isso não se faz mais. Isso não se faz mais. Então a gente já programa uma lipoaspiração para no máximo você tirar uns 2 litros, depende muito do volume que a paciente tem. 2 litros, 2 litros e meio já é uma lipoaspiração de uma quantidade muito boa em volume. Perfeito. É mito ou verdade que o tratamento acaba com a celulite? É mais um mito. A lipoaspiração não é programada para se acabar com a celulite. Não é essa a indicação, né? Isso é mito, não é indicação. A indicação, a gente até consegue com aquela cânula fininha fazer uma melhora na aparência. Sim, na aparência. A celulite é aquela celulite grau 2, grau 3, grau 4. Então com a lipoaspiração a gente consegue colocar e deixar a pele mais, vamos dizer assim, mais plana e melhor, sem aquelas retrações da celulite. Mas acabar com a celulite, não, isso nunca vai ser conseguido. Nunca vai ser conseguido. E o médico nunca fala nunca, né? Não. Então é nunca para valer. Isso né? é nunca. É mito ou verdade que a lipoaspiração não deixa marcas na pele? Bom, isso é uma realidade. Quando a lipoaspiração é muito bem feita, a gente lipoaspira com cânula grossa, a parte profunda, e cânula pequenininha, mais fininha, a parte superficial, então a gente realmente não deixa marca nenhuma na pele. A não ser as pequenas incisões que a gente faz para a introdução da cânula. Então, para a introdução da cânula, que são de 0,3 milímetros, são realmente incisões muito pequenininhas, no máximo de meio centímetro. Então essas incisões, praticamente depois de alguns meses, elas ficam imperceptíveis. Perguntas agora sobre lipoaspiração. A primeira delas enviada pela Ana. Tenho 32 anos e desejo fazer uma lipoaspiração no abdômen, só que planejo ter filhos mais para frente. O corpo pode sofrer alguma modificação que vai atrapalhar a gravidez? Nesse caso, não. Por quê? A lipoaspiração não vai fazer uma retirada da pele, né? Imagina-se que, para o cirurgião ter indicado a lipoaspiração, ela tem uma pele boa, nutrida, bonitinha, sem estria, sem nada, e que a lipoaspiração só vai tirar aquela camada de gordura. Tirando só a camada de gordura e deixando aquele excedente de pele que vai ter uma retração, quando ela engravidar e tudo, ela vai ter o aumento do abdômen naturalmente, sem nenhum problema, e a lipoaspiração não influenciou e nem perdeu nada. Único detalhe, entre a lipoaspiração e a gestação, ela tem que esperar pelo menos de 6 a 8 meses. É importante isso. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Deise. Tenho problema no ciático. Fazer uma lipoaspiração na barriga pode ser prejudicial à minha coluna? No caso dela, eu também acredito que não. Muito pelo contrário. Por quê? Quando a pessoa tem um problema na coluna postural e às vezes o excesso de peso no abdômen faz com que essa dor seja mais prejudicada, seja exacerbada.
Então, se a pessoa fizer uma lipoaspiração e tirar aquele volume, com isso conseguir diminuir um pouquinho o peso da parte do abdômen, eu acho que ela vai ter até um certo alívio na coluna por causa disso. Agora, não é indicação para isso. Eu tenho dor na coluna, eu faço fazer uma lipoaspiração? Boa. Até pode, mas não é por isso que você vai melhorar a dor da coluna. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Janaína. Minha irmã fez uma lipo na coxa há 5 anos, mas ela não se cuidou e a gordura voltou. Ela pode fazer novamente esse procedimento no mesmo local? Muito bom, Janaína, é assim. A minha pergunta seria, a sua irmã engordou um pouquinho ou ela se manteve no mesmo peso de quando ela fez a lipoaspiração? Por quê? Quando a gente lipoaspira e retira uma camada de gordura e essa camada são células gordurosas, normalmente não costuma voltar. É difícil de voltar, eu fiz a lipoaspiração, eu mantive exatamente o mesmo peso e voltou. Não, normalmente não acontece. E até um pouquinho mais. Se a pessoa engordar um pouquinho, ela vai engordar mais nos outros lugares e menos no lugar do lipoaspirado, porque nós tiramos uma quantidade de células de gordura importante naquele local. Então, o que tem que ver? Ela engordou um pouquinho, será que ela engordou? Porque a gordura ela tem uma capacidade enorme de aumentar o tamanho. Então a gordura pode ser do tamanho da mesa e ficar do tamanho da sala se você der comida para ela. Então, se ela engordou, pode ter voltado. E não tem problema, ela pode fazer novamente uma lipoaspiração depois de uns 2 ou 3 anos no mesmo local, não tem problema algum. Existe um limite para a quantidade de vezes que eu posso lipoaspirar a mesma região? Depois de um determinado tempo, após uma 4ª ou 5ª lipoaspiração, começa a ter uma fibrose muito importante e a gente não consegue mais tirar aquele tecido gorduroso. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Michele. Li na internet sobre uma lipoaspiração sem cortes. Como funciona? Olha, não é um procedimento médico, né? A lipoaspiração sem cortes, na verdade, de uma certa forma, quem fazem são técnicos e eles fazem da seguinte forma, existe uma aspiração daquele local e muitas vezes eles fazem com um resfriamento da pele naquele local. Dizem algumas coisas que tem um resultado muito bom, ele geralmente é acompanhado com uma dieta e tudo, e deve ter um resultado bom. Eu não sei porque eu não pratico isso no consultório, então eu não sei o que dizer. Eu já fiz alguns tratamentos de algumas pacientes que fizeram esse tratamento, mas teve uma queimadura na pele. Ui! Por algum motivo que eu também não sei explicar, porque eu não sei a técnica como que funciona. Tá. Mas me parece que ela, quando bem indicada, ela deve ter sua aceitação. Eu não conheço. Agora, doutor Glaucio, a indicação de lipoaspiração é do médico profissional ou eu que falo, eu vou fazer uma lipo? Bom, uma vez que você tenha vontade de fazer uma lipoaspiração, procura o profissional e ele vai, através de ter um índice de massa corpórea, tendo uma ajuda dos colegas endócrinos, etc., nutrólogos, vão fazer com que você tenha uma indicação boa da lipoaspiração. Tá. E outra, eu já engravidei e tal, eu tenho muita estria e tal, eu queria fazer uma lipoaspiração. Já contraindica a lipoaspiração nessas estrias, porque a pele já está dizendo, olha, eu não vou ter uma retração muito boa, eu tenho muito pouco, eu já tenho elastina a menos, eu já tenho colágeno a menos, se lipoaspirar vai sobrar pele e não vai ficar bom. Muito interessante. O Dr. Glaucio Farina é médico, cirurgião plástico, o site do Dr. Glaucio é glauciofarina.com.br. Tudo simples como a gente fala, Glaucio com C, glauciofarina.com.br. Mais uma vez, satisfação em receber. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Aproveito para desejar um bom ano a todos. Receba também os nossos votos e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor.